Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Confira o cronograma das emendas especiais de 2023. A Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos antecipou a disponibilização da função Ciência do Beneficiário no módulo Transferências Especiais do transferegov.br. Esta função está relacionada à execução das emendas individuais impositivas na modalidade Transferência Especial RP6 do Orçamento 2023, primeiro ciclo. Os gestores municipais e estaduais que receberam recursos de emendas parlamentares especiais devem ficar atentos para realizar indicação da agência bancária na plataforma transferegov.br no módulo Transferências Especiais. Chamadas de RP6, essas emendas são diferentes, pois não necessitam de um cadastro de proposta de plano de trabalho e também não possuem um objeto previamente definido, como é feito nos convênios e contratos de repasse firmados com a União. Para realizar o cadastro, é necessário que os municípios executem os procedimentos a seguir: aceitação, fornecimento dos dados bancários e da agência, indicação do endereço de e-mail da Câmara Municipal, especificação da área da política pública na qual os recursos serão utilizados e da programação orçamentária pela qual os fundos serão executados pelo Estado ou pelo município. A partir deste ano, ao efetuar a confirmação para receber os recursos, o beneficiário deverá fornecer, além das informações bancárias, as áreas das políticas públicas nas quais pretende utilizar os fundos, juntamente com as programações orçamentárias especificadas na Lei Orçamentária do Beneficiário. O prazo final para ciência e adequação às propostas apresentadas é 5 de junho de 2023. A transferência especial será executada da seguinte forma: os beneficiários e parlamentares receberão um e-mail notificando a indicação da emenda. Em seguida, o gestor recebedor, o beneficiário, acessará o transferegov.br para registrar a ciência. Os beneficiários e parlamentares receberão um segundo e-mail informando a liberação do recurso. Os dados registrados no transferegov.br serão refletidos no painel parlamentar, ferramenta otimizada de acompanhamento dos recursos de emendas. Para mais detalhes, acesse o tutorial completo em portalconvênios.com. FPM: 20 municípios foram bloqueados na última terça-feira, dia 30. As prefeituras de todo o Brasil receberam um montante de mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais proveniente do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, referente ao terceiro decêndio de maio. Porém, ao menos 20 municípios brasileiros foram bloqueados e não receberam o repasse do FPM, que foi depositado na última terça-feira, dia 30. De acordo com a legislação vigente, esses recursos são repassados a cada município, levando em consideração o número de habitantes e outros critérios. O fundo é distribuído pela União Federal a cada 10 dias do mês, daí o nome decêndio. Segundo o consultor de orçamento César Lima, levando em conta a inflação, os repasses efetuados no dia 30 apresentam um discreto aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2022. O que indica uma situação de estabilidade, de acordo com o analista. Descontados a inflação, nós temos ainda aí um viés de alta de 3% aproximadamente. Isso é praticamente uma estabilização, não dá para considerar um resultado maior ou menor, mas uma estabilização aí no nível de recebimento do FPM desse decêndio em relação ao mesmo período do ano passado. Já o prefeito de Santarém, no Pará, Nélio Aguiar, atual tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios, explicou que os recursos repassados através do FPM fazem grande diferença nas contas dos municípios, principalmente para as cidades menores ou mais pobres do país.
A atual legislação tributária faz com que os municípios maiores, médios e grandes municípios sejam mais beneficiados com a cota parte do ICMS, que é 25% da arrecadação do ICMS que vão para os municípios, e também com o ISS, que é 100% da arrecadação dos impostos sobre serviços. Já um município pequeno, ele tem pouca movimentação de mercadorias e ele tem também poucos serviços a oferecer. Então, a maior fonte de receita desses municípios é o FPM. O tesoureiro da CNM explicou a diferença que os recursos do FPM faz, quando o município não tem um comércio pujante nem um parque industrial que lhe dê uma arrecadação razoável. Segundo ele, um município pequeno tem pouca movimentação de mercadorias e também poucos serviços a oferecer. Então, a maior fonte de receita desses municípios é o FPM. Quando cai a arrecadação, a maioria das prefeituras enfrenta grandes dificuldades para manter as contas em dia. Conforme dados da CNM, o fundo é a maior fonte de recursos para cerca de 60% das prefeituras de todo o Brasil. Segundo Nélio Aguiar, qualquer retenção de recursos ou queda dos valores repassados pelo FPM repercute diretamente nas contas de muitas prefeituras e compromete diretamente o dia a dia desses municípios, como pagar a folha de funcionários em dia, pagar fornecedores e até mesmo cumprir com encargos sociais como o INSS. E por falar em retenção, de acordo com o CIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, 20 municípios estavam impedidos de receber esses repasses do FPM. Para resolver a situação ou obter maiores esclarecimentos, seus representantes devem encaminhar-se ao órgão responsável da sua região para regularização e desbloqueio. Para conferir os municípios bloqueados, acesse a lista em portalconvênios.com. FNDE lança sistema SIG-PNAE para nutricionistas da alimentação escolar. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, lançou no dia 26 de maio o Sistema de Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o SIG-PNAE, que é uma ferramenta digital de cadastramento de nutricionistas. Participaram da mesa de abertura do evento a coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Solange Castro, a nutricionista Lorena Chaves, representando o Conselho Federal de Nutricionistas, e a coordenadora da Segurança Alimentar e Nutricional do PNAE, Débora Bosco. O evento foi realizado no auditório do FNDE em Brasília e teve transmissão pelo canal do YouTube da autarquia. Solange Castro afirmou que o PNAE é uma política pública educacional e de segurança alimentar e nutricional, tendo como objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, rendimento escolar e formação de hábitos alimentares saudáveis. Portanto, é fundamental que o FNDE possua um sistema de cadastro de nutricionistas confiável. É por meio desse cadastro que o programa irá manter um banco de nutricionistas atualizado e, com isso, pretende prestar todo o apoio técnico que compete ao FNDE. O SIG-PNAE, Sistema de Gestão do PNAE, tem por objetivo atender às necessidades de gerenciamento do monitoramento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, permitindo a automação das tarefas necessárias no processo de monitoramento, bem como a geração de relatórios e pareceres técnicos para controle gerencial. As informações cadastradas servirão de insumo para alimentar os aplicativos mobile PNAE Monitora e ePNAE, permitindo desta forma a realização do monitoramento in loco de forma eficaz. É o objetivo também do SIG-PNAE atender às necessidades da Coordenação de Educação e Controle Social, responsável pela gestão dos Conselhos de Alimentação Escolar. Desta forma, o mesmo permitirá automatizar o fluxo de cadastro e atualização das informações de cada mandato do Conselho de Alimentação Escolar, permitindo a consulta e impressão de relatórios gerenciais. A nutricionista Lorena Chaves destacou a atuação conjunta dos órgãos ligados aos nutricionistas e ao FNDE. Ela comentou que o PNAE é um dos grandes campos de trabalho do nutricionista, ficando atrás somente do Sistema Único de Saúde, e o lançamento do módulo só foi possível através dessa integração entre o FNDE, o Conselho Federal de Nutricionistas e os Conselhos Regionais de Nutricionistas. Segundo Lorena, essa criação é benéfica para todas as partes, tanto para as entidades executoras quanto os nutricionistas.
Já a coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional do PNAE, Débora Bosco, deu mais detalhes sobre a nova ferramenta. Ela explicou que agora, com o objetivo de melhorar os procedimentos de vinculação e desvinculação dos nutricionistas e alinhar as informações com os conselhos regionais, a partir do dia 1º de junho, o cadastro de nutricionistas começará a ser realizado no sistema. Esse novo sistema traz algumas alterações inovadoras e práticas de modo a facilitar os procedimentos, com um layout mais limpo e eficiente, permitindo também a realização de buscas mediante filtro de pesquisas, emissão de relatórios e apresentação de gráficos. Caso haja dúvidas sobre o sistema, é possível acessar o manual do SIG-PNAE em portalconvênios.com. Prefeitos pressionam por aprovação da PEC 25 de 2022 para pagar piso da enfermagem. Aproximadamente 1.000 gestores de todo o país reuniram-se em Brasília na terça-feira, dia 30, para exercer pressão sobre a Câmara dos Deputados em prol da aprovação da proposta de emenda à Constituição 25 de 2022, que prevê um aumento de 1,5% no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A medida busca garantir recursos suficientes para o pagamento do piso salarial da enfermagem aprovado no ano passado. Prefeitos, vereadores e secretários municipais se congregaram na sede da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, pela manhã e, em seguida, dirigiram-se ao Congresso Nacional, onde fizeram lobby a favor da PEC. De acordo com a CNM, a atualização do piso salarial para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras acarretará um impacto adicional de 10,5 bilhões de reais nos cofres municipais. A PEC 25 de 2022 está atualmente em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e a iniciativa dos prefeitos visa sensibilizar os parlamentares para que coloquem a proposta em pauta na Casa. O presidente da CNM, Paulo Zielkowski, criticou a estipulação de pisos salariais para essas categorias sem que uma fonte de recursos para cobrir os reajustes tenha sido estabelecida previamente. Segundo ele, as prefeituras não têm capacidade de arcar com tais valores. E esse salário eu não estou nem discutindo se é bom ou não, eu acho que todo mundo tem que ganhar bem, e os enfermeiros têm que ganhar, agora tem que ter o dinheiro para pagar. Os municípios do Brasil já estão, esse período agora, faltando ainda 1 ano e meio para terminar o mandato, já ultrapassando os limites de gastos em quase todas as áreas, com conta no vermelho. Então, o que pode ser feito? Bom, se um piso desse entrar em vigor, aprofunda essa crise. Zielkowski também argumentou que o crédito adicional de 7,3 bilhões aprovado pelo Congresso para subsidiar parte dos pisos salariais é insuficiente e não pode servir como base para o Supremo Tribunal Federal revogar a liminar que suspende o pagamento dos reajustes. Além de o valor não se aproximar dos 10 bilhões e meio de reais necessários, segundo o cálculo da CNM, o montante só resolve o impasse este ano. O prefeito de Santa Maria da Boa Vista, Jorge Duarte, que governa uma cidade localizada no sertão do São Francisco pernambucano, enfatiza que as prefeituras não são contrárias aos reajustes salariais para enfermeiros e outros profissionais da saúde. No entanto, ele ressalta que sem a definição de uma fonte de financiamento adequada e o repasse dos recursos para os municípios, torna-se impossível efetuar os pagamentos necessários. Segundo o gestor, se o impasse não for resolvido, há risco de parte dos serviços prestados aos cerca de 42 mil habitantes ser interrompida. Se for obrigado a ter que pagar o piso, nós vamos demitir os contratados e vamos tentar minimizar os atendimentos. Então a gente não quer botar nenhum funcionário para trabalhar e que não receba. Então a gente quer que o funcionário receba, mas para receber a gente tem que ter o aporte financeiro. O impasse sobre a fonte de financiamento para os reajustes teve um novo desenvolvimento em abril deste ano, quando, a pedido do Executivo, o Congresso Nacional aprovou o crédito especial de 7,3 bilhões no orçamento federal para o pagamento do piso salarial. Segundo os cálculos dos municípios, essa medida é insuficiente, pois as prefeituras teriam que arcar com 3,2 bilhões em 2023, considerando que o impacto total estimado é de 10,5 bilhões. Além de não prever como o piso será financiado a partir de 2024. Após a aprovação do crédito especial, o plenário do STF retomou o julgamento da ação movida pela CN Saúde. O relator Luiz Roberto Barroso revogou parcialmente a suspensão do piso salarial.
No entanto, o ministro decidiu que os valores devem ser pagos pelos estados, municípios e autarquias apenas até o limite de 7,3 bilhões proposto pela União. A CNM considera essa medida positiva para as prefeituras. O ministro Edson Fachin, o primeiro a votar, discordou do relator e votou a favor do pagamento integral dos pisos salariais de forma imediata. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, por esse motivo o julgamento está suspenso. Durante o evento, o auditório composto pelos gestores aprovou por unanimidade a ideia de os municípios não custearem os 3,2 bilhões restantes para pagamento dos reajustes até que haja uma decisão definitiva para o impasse, seja pelo STF, seja pelo Congresso Nacional. MIDR repassa 40,7 milhões para a Defesa Civil em 78 cidades afetadas por desastres. No mês de maio, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, por intermédio da Defesa Civil Nacional, destinou mais de 40,7 milhões de reais para a implementação de medidas de defesa civil em 78 municípios que foram impactados por desastres naturais nos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O maior repasse, de mais de 6 milhões de reais, foi para o governo do estado do Maranhão. Os recursos foram usados na compra de itens de assistência humanitária para moradores de 10 cidades afetadas por fortes chuvas. Para ver a lista completa das 78 cidades beneficiadas, o valor repassado a cada uma delas e como os recursos serão usados, acesse mdr.gov.br. Em todo o Brasil, estados e municípios com reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil. O ministro Valdez Góes explica de que forma os repasses podem ser aplicados. Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura públicas destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre. A solicitação de recursos deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. A ferramenta pode ser acessada em s2id.mi.gov.br. Desde o início do ano, já foram repassados pelo MIDR mais de 546 milhões para cidades brasileiras afetadas por desastres naturais. Os valores destinados a cada município são definidos por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, a magnitude do desastre e o número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!